Olá, meus amigos. Sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Sejam muito bem-vindos. Você é daquele tipo de recém-habilitado que diz assim: tô com medo, respiro fundo e vou com medo mesmo? Dirige de qualquer jeito? Pois hoje eu vou ler aqui uma postagem de uma pessoa que me pediu ajuda no canal e eu vou pedir para vocês, por gentileza, que não julguem, que não riam, que não façam piada com a dificuldade alheia, porque nós não conhecemos nada do outro, nós não conhecemos nada da outra pessoa e nada nos credencia a fazer piada com a dificuldade alheia. Nós não sabemos o quanto essa pessoa é cobrada e empurrada para o trânsito pelos outros ou por si mesma. E as pessoas que agem assim precisam de orientação. E fique ligado que você vai se identificar muito com essa postagem. Olha só o que essa pessoa nos diz. Peguei a minha PPD faz pouco tempo e saio, olha esse verbo, saio, às vezes para treinar. Já passei por algumas situações que na hora dá desespero. Já fiz a besteira de trocar a marcha no meio da subida e o carro morreu. A primeira vez que entrei na garagem, errei a entrada. Dei ré para arrumar e bati num carrinho de hot dog do outro lado da rua. A sorte é que estava fechado, mas ralou a traseira do carro. Já parei o trânsito tentando entrar no lava-rápido porque não sabia se o carro entrava sem bater. E quase bati num carro em um cruzamento porque usei a marcha errada e o carro ficou devagar. Isso tudo em menos de um mês. Às vezes tenho muito medo de sair. O carro é uma Pajero. Eu que aprendi num Gol, na autoescola, estou apanhando. Penso em desistir, mas respiro fundo e vou. Espero pegar o jeito logo. Pessoal, primeiramente, aquilo que eu sempre digo para vocês. Jamais se aventurem no trânsito se vocês não dominam noção de espaço, pedal, retrovisor, volante, frenagem de emergência. Jamais façam isso. Existe uma diferença enorme entre os carros que vocês aprendem na autoescola. Muitas vezes são carros de injeção eletrônica e você em casa vai ter um carburado para dirigir. O ponto do pedal é totalmente diferente. No carro de injeção eletrônica, os pedais você acha o ponto rapidinho, o carro já está se movendo, fácil de não deixar morrer. No carro carburado, você tem que iniciar a aceleração um pouco antes de soltar o pé da embreagem. E você tem que, numa ladeira, atrasar um pouco a saída do pé da embreagem para pegar o tempo do carro. Senão ele vai morrer mesmo. O Gol é pequeno, Pajero é grande, é maior, mais larga, um pouquinho mais alta. Tem diferença em tudo. Espelho retrovisor, fundamental dominar. São os olhos do motorista para partes do carro que ele não consegue enxergar com o campo de visão humana olhando para frente. Olha só, pegou a PPD faz pouco tempo e sai para treinar. Não saiam. Treinar não é sair com o carro. Treinar não é colocar o carro para dirigir. Treinar é você ir para uma rua calma, tranquila, com caixas de papelão, ir para frente e para trás. Para quê? Para dominar a noção de espaço e para você dominar o controle de pedais. A única forma de você fazer o carro se movimentar muito lentamente sem ele morrer é com freio e embreagem. Se você não utilizar freio e embreagem para manobra, para sair de vaga, para entrar em vaga, para manobrar num espaço apertado, para ajeitar o carro torto numa vaga, numa garagem, ele vai morrer ou você vai bater. Uma das duas. É freio e embreagem. É a única forma de você não trocar pedais. Ela diz aqui que já fez a besteira de trocar marcha no meio da subida e o carro morreu. Na verdade, a gente troca sim a marcha no meio da subida, mas depende da situação e precisa de treino. Muitas vezes o recém-habilitado faz tudo corretamente, só que os movimentos dele ainda não estão afinados, não estão treinados, não são ágeis e perfeitos. Demora demais. Quando a pessoa consegue fazer a sequência do movimento, ela já perdeu tempo. É que nem você demorar para trocar um acorde numa música.
Você fica demorando até que procure a posição do dedo nas cordas do violão e nas casas para fazer o próximo acorde. A música foi embora, você perdeu o tempo. E como é que corrige? Com treino, nos dois casos, com o veículo e com o violão. Aí ela diz, a primeira vez que entrou na garagem, errou a entrada, deu ré para arrumar e bateu num carrinho de hot dog do outro lado da rua. A sorte é que estava fechado, mas ralou a traseira do carro. E se tivesse funcionando? E se tivesse pessoas lá lanchando, comprando seu lanche? Se tivesse sido em vez de uma ralada, uma batida que tivesse até emborcado aquele carrinho de hot dog? Por que bateu? Retrovisor, precisa treinar retrovisor, precisa treinar noção de espaço, precisa saber o que está olhando no retrovisor. Quando você está olhando no retrovisor, você procura o final, a pontinha do seu carro em relação ao obstáculo. Não fica só olhando para a pontinha do carro que bate. Então é uma questão de consertar com treino. Olha outra. Já parei o trânsito tentando entrar no Lava Jato porque não sabia se o carro entrava sem bater. Noção de espaço, de novo, falta de noção de espaço. Não sabe se vai bater ou não. Na dúvida, a pessoa quer sair logo da situação. Ela vai e faz qualquer coisa desesperadamente para sair dali. Ela não olha no retrovisor, ela não sabe noção de espaço, ela bate. E quase bati num carro em um cruzamento porque usei a marcha errada e o carro ficou devagar. Esse é o maior risco, pessoal. Cruzamento. Se o carro morre no meio do cruzamento, vocês arrumam uma colisão, vocês batem. Se você passa a marcha errada, você está numa marcha alta, eu não quero reduzir porque é difícil, porque tenho medo, porque não sei o quê, você vai, reduz o carro no pé de freio, mas não muda na alavanca. E daí o que que acontece? Seu carro fica pesadão, você acelera, gasta tudo a gasolina. Tudo não, né? Força de expressão, mas o carro fica gastão e daí não responde. O que acontece? Ele morre. Marcha alta para velocidade baixa. Não pode. Tem que adequar a velocidade ao tipo de marcha que você está. Saber fazer a redução. Treinar isso em rua calma e tranquila, longe do trânsito, para não dar ruim. Porque num cruzamento, muitas vezes, o recém-habilitado faz a coisa certa, só que ele demora demais. Não tem treino, demora para sair, deu tempo do outro veículo chegar, encostar e até bater. É aquilo que eu digo. No trânsito de verdade, as pessoas não ficam contando que tem recém-habilitado que ainda não domina o carro. Eles acham que a pessoa vai dominar, acham que é experiente. E aí, onde provoca-se o acidente por imperícia. Isso tudo em menos de um mês. Às vezes tenho muito medo de sair. Até eu teria. É pouco tempo para muito susto. E esse susto está vindo da onde? Da falta de treino. Então, é lidar com o emocional, parar com as cobranças. Isso não é dirigir, isso é se arriscar. Isso é esse negócio de respiro fundo e vou com medo mesmo. Gente, não é errando que vocês aprendem. É corrigindo o erro, identificando o erro, corrigindo esse erro, treinando, melhorando a coordenação motora, afinando a coordenação motora. A coordenação motora todo mundo tem. Só que o movimento para dirigir até então para vocês não era requisitado. E era um movimento que não era trabalhado. Então o seu cérebro precisa dos treinos para afinar o padrão de repetição. O cérebro trabalha por padrões de repetição, de comportamento, de emoções, de sentimentos, de tudo. Se você rompe o padrão, você tem uma mudança, que no caso de dirigir é sempre para melhor. Você sai daquele padrão de erro, de tentativa e erro, treina, seus movimentos vão ficar mais afinados, aperfeiçoados, rápidos, ligeiros, perfeitos. Você vai fazer tudo com técnica e com tranquilidade. Muita gente que pensa que para sair rápido com o carro tem que pisar a fundo no acelerador. É onde o carro morre, é onde faz uma saída ruim, perigosa e acaba se envolvendo em acidente. O carro é mapageiro. O que eu aprendi não é um gol. Penso em desistir, mas respiro fundo e vou. Espero pegar o jeito logo. Se não treinar, é treinar.
Porque se você não treinar, você não pega o jeito de jeito nenhum. Você tem que fazer o treino, colocar seu carro numa rua calma, tranquila, ser habilitado para não ter problema. Você tem que começar os treinos do passo a passo. Se pular etapa, vai dar errado, porque aquela etapa que você pulou vai ser necessária para construir o fundamento seguinte que você vai precisar para executar aquele fundamento que deu errado e aquele fundamento que vem adiante. Pessoal, dirigir é muito mais do que passar susto, passar medo, colocar medo nas pessoas, fazer uma direção perigosa. Cuidado, não é assim. Vocês têm que treinar. Pega sapageiro, põe numa rua calma, numa rua tranquila, leva as caixas de papelão, treina bastante. Enquanto você passa pelo meio das caixas, você treina freio e embreagem para o carro passar muito devagarinho. Se você não utilizar freio e embreagem, o carro vai passar direto. Aqui em Blumenau, em 2010, uma mulher capotou no jardim de casa, treinando com o carro no jardim de casa. O que aconteceu? Não fez freio e embreagem, o carro passou direto, pegou muita força, ela se assustou. O carro bateu numa daquelas pedras do jardim e capotou. Não é só em altíssima velocidade que se capota um carro. Quando você tem uma mancha de óleo que faz o carro rodar, quando você utiliza uma velocidade inadequada para um espaço apertado, quando você entra de terceira, de quarta marcha numa conversão, o carro capota, porque aquela velocidade em que ele está é muito alta para o tipo de manobra que você vai fazer, ainda que não seja uma velocidade altíssima além da placa que regulamenta a velocidade na via. Prestem muita atenção, é treino, é técnica. E se você ainda está nessa situação, se tem mais pessoas que estão nessa condição aqui, de serem empurradas para o trânsito, seja por alguém da família, seja pela própria insegurança, ansiedade, pelos pensamentos sabotadores, pelas cobranças dos outros, você tem que parar. Você tem que parar, pensar, se acolher, fazer os treinos, conseguir as caixas de papelão, fazer esse treino de noção de espaço. É muito melhor você ralar numa caixa de papelão que nem rala, só encosta e derruba a caixa, e na hora que viu que encostou, freia a embreagem, para o carro imediatamente. Quando você faz treino como o exercício do bêbado, você está sendo requisitado a trabalhar sua noção de espaço, a treinar o seu olhar, a treinar o volante, pedais, troca de marcha. Sabe como que treina a troca de marcha? A gente começa o treino só de primeira marcha. Só de primeira marcha para fazer os treinos, para ir para frente. Depois você trabalha a ré para poder você vir para trás e fazer o treino de noção de espaço. Para você passar por entre as caixas e fazer o exercício do bêbado de frente e de ré. Para você controlar o seu carro, ter completo domínio dele. Quando você tem completo domínio do seu carro em baixíssima velocidade, você vai conseguir ter o domínio dele quando você estiver dirigindo. Se você inverte o processo e se joga no trânsito logo de cara, como fazem nas autoescolas, que é uma situação que vocês já estão cansados de saber por que fazem isso, dá errado. Porque o aluno é requisitado a utilizar um monte de coisa que ele não treinou, ele não tem domínio, o movimento não está bem trabalhado, o movimento não foi bem treinado, é lento ainda, não é preciso e dá tudo errado. Quando você faz em baixa velocidade e treina as manobras, você tem controle do carro. E tudo que um motorista tem que ter quando ele está dirigindo é controle do carro. Se a pessoa vai para a rua sem treino, ela fica nervosa, ela fica cega, ela não vê uma faixa de pedestre na frente. Ou ela vê a faixa, mas não vê o pedestre se preparando para atravessar. E tem pedestre que põe o pé na faixa e não quer nem saber. Ele acha que é obrigação do motorista parar, mesmo que ele se jogue de inopino, de uma forma inadvertida, sem avisar e sem cautela. Pega e se joga na faixa. O motorista tem a obrigação de dar preferência ao pedestre, mas também não pode ser surpreendido por um pedestre que se joga em cima da faixa de qualquer jeito. E um recém-habilitado não vai ter a calma de avaliar a situação. Se você estiver fazendo uma conversão e uma criança corre na frente do seu carro e você não tiver controle, você vai matar essa criança.
criança em atropelamento tem maior probabilidade de óbito e de lesão grave do que um adulto. E se você não tem controle do carro, dá problema. Depois não adianta dizer, dirigir não é para mim, deu errado. Como é que você vai conviver com a culpa por uma tragédia se você sabia que tinha que voltar lá para treinar? Trabalhe suas emoções, por isso que esse canal dá suporte emocional para você e orienta o aluno, os instrutores, os diretores de ensino, os diretores gerais de autoescola, orienta a valorizar a parte emocional dos alunos. Então, pessoal, se você não recebe esse apoio de ninguém, você vai ter que aprender a se apoiar. Consulte aqui os vídeos de palestras emocionais gratuitas do canal, o coaching emocional do canal. São vídeos curtos para fazer você pensar, se sensibilizar e encontrar a sua resposta para você mesmo. E é muito importante que você se sensibilize para os treinos. Sair no trânsito de qualquer jeito, agarrado atrás do volante, cheio de medo, batendo, ralando, tomando susto, isso não é dirigir. Isso não é normal. Parem de aceitar que é normal que recém-habilitado para dirigir bem tem que bater primeiro. Não, você não precisa causar prejuízo, inclusive emocional, além do patrimonial. Você não precisa causar esse prejuízo para você e nem para as outras pessoas. Um inocente pode pagar e muito caro se você vai para a via sem treino. Você também paga muito caro e o custo emocional ele vai muito além do custo patrimonial. Tem jeito? Tem jeito. Começar já o plano de treinamentos. Ele é por etapa. Você começa o plano de treinamento pelo emocional para domínio do carro em baixa velocidade, muito freio e embreagem para você não trocar pedal, vai utilizar na manobra. Quando você para seu carro na via e tem que acertar ele na vaga ou colocar na vaga, é freio e embreagem que você vai usar. Pare com essa bobagem de aprender e de ensinar que na baliza é acelerador e embreagem. O aluno não está pronto, isso não se faz, isso torra, queima, frita a embreagem que todo mundo se preocupa tanto e vai fazer perder o controle e bater. Está cheio de casos assim, inclusive na prova do Detran, da pessoa passar por cima do cone, acelerar e se perder. A perna da embreagem começa a tremer, ficou o pé do acelerador, atola com tudo e faz uma bobagem. Ok, pessoal? Vocês vão treinar pedais, noção de espaço, retrovisor, volante, controle do carro. É a etapa mais difícil. É você colocar o carro em movimento, controlar ele em pedal, em volante, com baixíssima velocidade. É isso que vai deixar você hábil, experiente, coordenar seus movimentos, deixá-los rápidos, concatenados, os movimentos linkados um no outro, manter uma sequência. Aí sim você vai conseguir deixar seu movimento preciso, rápido, certeiro, sincronizado. Você não pode perder a sincronia. Recém-habilitado é que nem trapezista que não segura o outro. Quando o trapezista pula, ele sai de um trapézio, ele faz um malabarismo, ele tem que ter o momento exato em que as mãos dele serão conectadas com a mão do outro trapezista, porque senão acontece o quê? Cai. Esse exemplo tem no meu livro, o Manual de Pedais para Treinos, o manual de treinos lá, o treino de embreagem. Esse é o mesmo princípio. Você tem que dar continuidade ao movimento para que nada saia errado. Valeu, pessoal. Deixe seu like esperto, curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar às pessoas que estão tendo dificuldades e não estão tendo apoio emocional e prático, nem de si próprio, nem dos outros. É somente com o treino que você vai evitar acidentes e sustos. Não tem esse papo de que tá com medo, vai com medo mesmo. Diariamente, são centenas, são milhares de pessoas que fazem isso e se dão mal. Susto, acidente, arruma uma sequela emocional grave, daqui a pouco não vai dirigir mais, arruma uma depressão grave e outras coisas. Além da culpa de ter provocado um acidente, ter levado prejuízo e sofrimento a quem não tem nada a ver com isso. Nada a ver com a sua falta de vontade de treinar.
Você tem que treinar, você tem que ter essa paciência, porque você evolui muito mais rápido do que o tempo em que você está aí carregando o seu medo de dirigir como se fosse uma bola de ferro presa nos pés ou um fantasma assustando vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muita responsa, muito treino. E aí você vai ter domínio do carro também na parte prática e emocional. Até o próximo vídeo. Tchau.